Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo ao programa Diálogos, toda sexta-feira com conteúdo novo aqui no canal da Seitio no Ie do Brasil. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autenticidade, sobre a rejeição, sobre o que nos faz únicos. O tema de hoje é: você já se sentiu excluído da família? Então a gente vai conversar sobre essa temática à luz dos ensinamentos da Seitio no Ie. E para conduzir esse diálogo, esse bate-papo, nós temos dois preletores maravilhosos que estarão conduzindo com a gente. Eu queria dar as boas-vindas aqui à preletora em grau júnior, Valdênia Ramos da Silva Cabral. Seja bem-vinda, preletora. Olá, tudo bem? Muito obrigada. E ao preletor em grau sênior, Regis Yoshio Shimanui. Seja bem-vindo, preletor. Olá, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com grandes amigas. Vai ser um prazer, enfim, realizar essa atividade com vocês. Maravilha, preletores, muito obrigado. Então, agora a gente vai iniciar com as nossas perguntas, né? A gente elaborou aí uma pauta para a gente poder dialogar, ter um bate-papo. E na Seitio no Ie, para quem está chegando, né, a gente tem um livro muito bacana, que é o livro dos jovens, que tem um capítulo inteiramente dedicado sobre a originalidade, né, a autenticidade. Para a Seitio no Ie, o que seria essa originalidade? O que significa ser autêntico, ser original? Começar pelo preletor Regis. Bom, eu sou fãzaço do livro dos jovens. Fãzaço não diria, é o meu livro preferido. É o livro que mudou minha alma, mudou minha vida. E o capítulo 7, Seja Autêntico Original, do livro dos jovens, é o meu capítulo que não só o meu, penso eu, mas de toda a humanidade que necessita dessas orientações. No livro dos jovens, então, né, no trecho, o mestre fala sobre a gente entender qual a nossa missão a cumprir na face da Terra. E essa missão, muitas vezes, as pessoas ficam procurando como se fosse um looping, né? E aí o mestre fala que cada um de nós temos uma forma de manifestar essa missão. Cada um de nós temos um talento, uma forma de expressar a vontade de Deus, seja na leitura, seja no cálculo, seja na pintura, seja no canto, seja na forma como ouvir as pessoas, independentemente da fase de que nós estamos. Cada um de nós temos um talento. E alguns de nós ainda não reconhecemos, não percebemos, não identificamos esse talento. Então, talvez por conta disso que a gente fica um pouco perdido sobre essa questão de ser autêntico original, né? Mas da minha parte, só para concluir, preletora Valdênia, eu penso que é a meditação Shinsokan que ajuda, né, em Mayara, a gente identificar essa nossa forma de expressar Deus. Então, é na oração que nós da Seitio entendemos que conseguimos fortalecer. Acho que é isso. Eu concordo. Realmente, a meditação Shinsokan, ela que nos traz a inspiração. Na verdade, tudo que a gente se propõe a aprender, a gente consegue, né? Mas você realmente deixar Deus do seu interior agir, você se conectar com a tua imagem verdadeira realmente, com aquilo que você veio a cumprir nessa vida, você precisa realmente meditar e o seu Deus interior vai te falar, vai falar com você, vai conversar e vai te direcionar. Se não chegou ainda, né, o seu momento, o seu lugar que você se sente totalmente autêntico, verdadeiro, vai agradecendo e vai meditando que vai chegar. Eu gostei muito dessa frase, né, que ser autêntico é expressar Deus. Acho que é bem bacana, ele resume bem, né? Mas aí, ser autêntico, ser original, é a mesma coisa que ser diferente? Eu quero ser o diferentão. É a mesma coisa? Ou tem uma certa diferença nisso, assim? Eu penso assim, né? Uma vez eu aprendi numa aula que ser autêntico como se fosse um arco-íris, né? Então, você imagina um arco-íris só com uma cor, né? Ficaria super sem graça, não faria sentido. Agora, cada cor do arco-íris representando o todo, fica bonito,
né? Fica lindo, fica a manifestação de Deus. E essa questão de ser diferente é realmente uma questão a ser pensada, né? Porque a gente, fisicamente, somos diferentes uns dos outros. E por conta disso, cada um de nós temos essa importância, né? Dentro do todo, né? Então, depende da forma como uma pessoa pensa, né? Se ela pensar que, sendo diferente, ela agrega pelo todo, eu acho que aí fica forte, fica contundente, fica claro a missão de vida. Agora, se ela pensar que tem que ser diferente para se aparecer, né, que acontece isso, aí então ela começa a fugir desse todo, né? Então, se ela tem a necessidade de ser diferente para aparecer, para se destacar no sentido assim de alimentar a sua vaidade, eu acho que aí começa a fugir do tom. Acho que alguma coisa nesse sentido, sabe? Às vezes até como uma forma de carência. Quer chamar a atenção por uma carência para ser notado, né? E aí você deixa de ser original, você deixa de ser autêntico. E uma coisa que eu anotei aqui do livro que eu achei bacana, né? Que ser autêntico é você realmente honrar, ser verdadeiro, fiel consigo mesmo. Né? Porque a gente sabe o que está dentro da gente, que a gente tem que colocar para fora. Só que às vezes a gente se influencia pelo externo, sempre achando que os outros fazem melhor, sabem mais, e aí não deixa essa nossa luz brilhar, né? O professor Massanombo também, no Canto e Louvor à Natureza, ele fala sobre a carência, né, conforme a doutora Valdênia falou. Então, quando a gente sente que falta uma coisa, aí os nossos desejos se inflamam, né? E aí é onde a gente começa a descaracterizar a orientação da Seicho em relação a ser autêntico, original, a orientação do mestre Masaru Taniguchi. Então, é muito importante a gente ter bastante atenção nessa questão de quando a gente quer manifestar Deus, né? Tomar cuidado para não pra entender a sua plenitude como ser humano, né? E não como falta. Então, quando a gente tem falta, a gente quer preencher essa falta com algo. E muitas vezes é o que o professor falou, né, o professor Massano fala dos desejos insaciáveis. Aí você começa a colocar coisas que libido, consumo, então a gente confunde e acaba tomando decisões errôneas. Para preencher realmente esse vazio, né? Para preencher o vazio. Muito bacana. A gente tem esse tema hoje, né, que é você já se sentiu excluído da família, né, mas a gente pode pensar talvez de uma forma um pouquinho mais ampla, né, trazendo, já se sentiu excluído talvez do grupo, do geral, então trazer acho que numa forma um pouquinho mais ampla. Então eu queria trazer aqui talvez um pouquinho de experiências, né, se os preletores, né, já tiveram alguma experiência que se sentiram dessa forma, talvez a pessoa que tô fora do grupo, ou conhece alguma história que possa ilustrar para o pessoal que está assistindo, né, como é possível lidar com essa situação, do sentir-se excluído, né? Então, eu passei já essa situação, o Preto Regis vai me ajudar aqui depois, que ele é muito bom nisso. Eu vivi no meu segundo relacionamento uma rejeição familiar. Então, quando eu ia para casa assim, do meu ex-marido, me confraternizar no domingo com a família, eu tinha que ir fazendo oração de Santos até onde eles moravam, no caso, na Praia Grande. Porque na hora que todo mundo se reunia para se confraternizar, parecia que eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas. Por mais que eu tentasse me aproximar, me agradar, ser gentil, eu sabia que as pessoas gostavam de mim, que eu era querida no lugar, mas, ao mesmo tempo, como se eu não tivesse nada a ver com aquelas pessoas, né? E era muito difícil, era como se fosse assim... cada vez que eu tinha que ir para lá, era um grande aprendizado, um aprimoramento mesmo espiritual. E aí chegou até um momento que a minha sogra falou assim para mim, que esse meu jeito de falar querido, abraçar, ela incomodava muito ela. Então, eu levando não pelo lado negativo, mas sim como uma pessoa que estava querendo me mostrar algo, né? Eu falei, na verdade, é porque como ela está muito carente de amor, ela era uma pessoa muito amarga por várias situações que ela havia passado na vida, ela não acreditava no amor, ela não acreditava na amizade, ela não acreditava que uma pessoa podia estar chamando uma outra de querida,
por realmente ter esse sentimento de querida, né? Tem algumas pessoas que, entre aspas, têm esse querida como algo de falsidade. Mas isso está na nossa cabeça. Porque, na verdade, a gente não pode ver o que está no coração do outro. E aquilo que eu vou tomar para mim como verdade é o que vai ser verdade, né? E aí eu tinha que fazer muitas orações. Eu fazia revelações divinas, oração do perdão, e mentalizando a imagem verdadeira dela, e enfim. Então, foram processos de alguns anos, no início do relacionamento, ao ponto que, no final, ela conseguiu me aceitar de tal maneira que, já nos últimos dias de vida, ela ficou muito doente e ela contraiu um câncer. E a única pessoa, nos últimos dias, que conseguia fazer alguma comida, que ela conseguia realmente comer e conseguir se alimentar, era eu, porque ela colocava tudo para fora. Então, assim, a gente conseguiu essa harmonia. Ela conseguiu no Seminário da Luz, né, da Aceite Onoê, aproveitando aqui na sua regional. Quando tiver um Seminário da Luz, não perca a oportunidade, adquira o convite, leve aquela pessoa que está precisando muito, porque realmente é um despertar. E ela despertou com o Seminário da Luz e teve uma mudança muito grande. Então, eu tenho certeza que ela partiu para o plano espiritual com uma outra postura, sem carência, se sentindo amada. E é muito ruim, assim, você se sentir com esse sentimento de rejeição. Ainda bem que eu tenho Aceite Onoê, esse ensinamento dentro de mim, né? Você conseguiu reverter, né, essa situação, isso, né? No momento que a família não estava te recebendo, você conseguiu, né, superar esse sentimento e ao ponto de cuidar dela, né? Fantástico. Isso. E ter harmonia com todo mundo, porque a gente já ia no domingo, já era outra situação. E aí aquela pessoa que parecia que era o patinho feio que chegou na família, né? Transformou totalmente isso, né? Fantástico. Então, parabéns, né? Pela Obrigada. sua postura. Nossa, que legal. Da minha parte, eu, quando eu era adolescente, em determinada fase da minha adolescência, alguns amigos não me convidavam mais para sair, né? Eu falei, ué, mas por que eles não estão me convidando, né? E aí eu ficava conversando com minha mãe, minha queridíssima mãe, minha sagrada mãe, minha conselheira, minha amiga. E ela sentindo minha dor, ela falou, meu filho, na verdade, eu acho que a propósito de vida de vocês são diferentes, né? Ela falou, ninguém mais que ninguém, ninguém menos que ninguém, né? Todo mundo é filho de Deus. Eu tive o privilégio de nascer numa família Aceite Onoê. Então, ela me aconselhando dessa forma, realmente fui percebendo que as escolhas que eles estavam tendo eram diferentes da que eu realmente, né, de uma forma autêntica e original, eu não queria fazer parte daquele rolê, daquele passeio, daquela decisão deles em certo lugar. Eu não tinha interesse em ir naquele lugar, na verdade. Eu queria estar com eles, mas para onde eles iam, eu não tinha interesse, né? E aí, analisando hoje mesmo, fiquei pensando, sabe, foi agora mesmo. Poxa vida, eu agora fazendo um encaixe, e Aceite Onoê me veio nesse momento a Associação dos Jovens. Quando eu estava em busca de uma turma, de pessoas que eu pudesse se identificar. E como eu disse, nasci numa família Aceite Onoê, mas eu nunca imaginei realmente estar participando, né, fazendo parte do grupo dos jovens, no sentido, né, de estar... Eu tive até a oportunidade de ser presidente de associação local. Então, o que aconteceu? Naquele momento, assim, claro que foi uma transição sutil, né, que eu não tinha claramente que aqui eu encontrei minha turma. Não, foi uma questão muito sutil, foi devagar, foi entendendo, né, o caminho, a proposta da Ação Jovens, e eu me encontrei totalmente na Ação Jovens. Assim, eu não tenho palavras para agradecer como que eu fui acolhido, né? Então é isso. Assim, agora você vai falar da Associação dos Jovens, tu mexeu também comigo, né? Realmente, a Associação dos Jovens, para referência, assim, de amizade, né? É uma amizade sincera e, assim, não que as outras pessoas não sejam sinceras, mas como a gente está proferindo do mesmo propósito, a gente acredita realmente que somos filhos de Deus, somos irmãos, então você começa a realmente ter aquele sentimento de irmandade verdadeira pelos seus amigos, né?
Eu sinto isso até hoje com o pessoal de Santos, né? Mesmo não fazendo parte da Associação dos Jovens, eu continuo me sentindo jovens, viu? E continuo nos rolês com os jovens sempre que possível. Eu também. Não esquece da gente, né? Por favor, não deixa a gente fora. Então, para quem está assistindo, está chegando agora na Seitio Noye, né, acho que vale ressaltar que a Seitio Noye, lá promove diversas atividades pelo Brasil, né, com públicos específicos também, né? A gente realiza as atividades específicas para jovens, específicas para as mulheres, específicas para os homens, também para público geral. Então, a gente gostaria de te convidar também para participar com a gente, né, das nossas reuniões, que são espaços assim maravilhosos em que com certeza você vai se sentir muito acolhido, vai compreender cada vez mais esse Deus interior que já está em você, né? Que a gente é cada um maravilhoso filho de Deus. Então participa com a gente, aproveitar que a gente fez esse à parte, curte o vídeo também, compartilha para que esse ensinamento possa chegar ao maior número possível de pessoas. Então esse diálogo aqui está sendo muito rico, né, preletores? Então eu queria continuar aqui nosso bate-papo. A gente falou um pouquinho agora das experiências, mas acho que é importante também algumas dicas, né? Então, qual atitude mental, que práticas a gente pode realizar quando está se sentindo assim excluído, quando está nessa situação? Acho que a gente pode até formular de uma outra maneira, né? Que práticas e atitude mental a gente pode ter para se sentir de fato pertencente, para se sentir um filho de Deus? Então, preletores, vamos começar com a preletora Valdênia. Assim, para mim, como a gente já falou, né, a meditação Shinsokan, para você se sentir realmente, não tem outro caminho para a gente reconhecer Deus que está dentro da gente, Deus que existe dentro do outro, é meditação. Ter bons pensamentos, fazer cadernos de elogio, é muito importante você se auto-reconhecer, porque é aquilo que eu reconheço em mim, as outras pessoas também reconhecem. Usar sempre palavras de afirmação, procurar fazer treino do riso, né? É importante você sorrir, para você externar essa alegria latente que tem dentro de você, que aí é onde a gente chega, a gente contagia e a gente não vai se sentir excluído, né? A gente vai se sentir sempre bem acolhido e independente de qual que seja a energia, a vibração do lugar, o sorriso, a alegria quebra, né, Preto? Com certeza. E bem como você disse, quando eu ouvi você nos orientando em relação ao caderno elogio, assim, quando a gente se sente rejeitado, é uma situação muito ruim. Como eu já senti, como o exemplo que eu dei, e não só dessa vez, algumas vezes eu sinto ainda rejeitado, né, por algum motivo. Minha cabeça acaba ficando cai nessa armadilha. E um ponto importante, escutando a preletora Valdênia falando sobre o caderno elogio, é muito importante que se você estiver sentindo excluído, sozinho, alguma coisa nesse sentido, o primeiro passo também é se amar. É uma coisa óbvia, muitas vezes, que a gente escuta, mas você se permitindo, né, no seu livre-arbítrio, se amar é um ponto importantíssimo, é um marco importante. Então, se amar é um ponto importante. E aí, a partir disso, né, poder se dedicar às práticas, oração, conforme a preletora Valdênia falou, e leitura. Leitura, gente. Por quê? Porque quando você se sente sozinho, o mestre fala no livro dos jovens, o livro é um grande amigo. Tá? Então você que está em casa, se sente sozinho, na Seitio Noye temos uma vasta literatura de livros que parece que os mestres, mestre Masaru Taniguchi, mestre Seiji Taniguchi, professor Masamu Taniguchi, parece que eles estão escrevendo para a gente. E quando você lê, você se sente preenchido. E no livro dos jovens, em especial, o mestre fala claramente sobre a importância dos sonhos, dos ideais e dos objetivos. E quando você começa a perceber a sua relevância, a sua importância em qualquer lugar que você esteja, é o sonho que vai ser a bandeira que vai te levar a manifestar a vontade de Deus. Assim você se sentir útil, livre, amado, elogiado e reconhecido. Então, que são 5 desejos do ser humano. Então, quando você lê, você vai entender, você vai compreender de uma forma autêntica, original, a sua função aqui na face da Terra, os seus objetivos. E quando você entende claramente os seus objetivos ideais, todos os recursos vão se manifestando pela lei da atração dos semelhantes. Entendeu? Então, vamos supor, amigos,
negócio, vou montar um negócio. Os colaboradores, os mais brilhantes, de acordo com sua postura mental, vão se atrair. No livro A Saúde e Prosperidade, também escrito pelo Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, lá tem a história da abelha rainha. A partir do momento que você tem um sonho, você tem uma abelha rainha. E as abelhas vão se ajuntando, vão se aproximando de você. E você também vai se aproximando de outras pessoas. Então, quando você tem um sonho, aquilo se torna uma coisa muito magnética. E quando você se dá conta, você já vai perceber que você não vai estar nunca sozinho. Aliás, você nunca vai estar sozinho, você nunca esteve sozinho. Deus sempre vai estar com você. Os seus antepassados, seus anjos protetores vão estar sempre com você. Comigo, com as nossas amigas aqui. Então, a partir do momento que eu tenho um sonho, tudo se manifesta na mais perfeita ordem. Os recursos financeiros se manifestam, as pessoas se manifestam. Quando você menos espera, as pessoas estão ao seu redor. O que a gente faz junto? E aí você tendo essa contundência, esse caminho, esse norte, essa bússola que o mestre fala no livro dos jovens. As águas, as ondas bravias não vão te engolir. Né? Então você tem um sonho, tem um ideal. Essa é a grande bandeira que vai se fortalecer ao longo do tempo. Preletor, mas eu, aproveitando, gostaria de fazer uma colocação que, às vezes, o que pega para a gente não conseguir é a gente não se perdoar. Boa. Porque, como o senhor falou, amar, né? A gente precisa se amar. Só que, muitas vezes, você não consegue se amar porque você não se perdoa por algo que aconteceu na sua vida, o que você praticou no passado. Mas não importa o que você tenha feito até hoje. No momento que você se arrepende, Deus já te perdoou. Deus perdoa, está escrito na Bíblia, 70 vezes 7. E por que você não está se perdoando, né? Então, a mesma oração de perdão da Seicho no Ie, faça para você a oração, se perdoe, coloque você mesmo na sua frente, porque você é espírito, e faça a imagem do seu corpo carnal e converse com o seu espírito e se perdoe, para que realmente todos esses projetos, seus objetivos, como o preletor falou, suas metas, seus planos, possa ser realmente colocado em ação, né? Através dessa gratidão pela sua vida, né? Para a gente também conseguir se perdoar, é preciso externar esse sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão aos pais, gratidão de estar aqui. Muitas vezes a gente não consegue externar isso, né? Acha que é tudo natural. É natural o fato de estar aqui. Então, fazer essa observação, né? De agradecer. Nossa, muitas dicas, né, gente? Boas. Uau, depois vocês podem voltar ao vídeo e pegando, anotando já cada dica preciosa que foi dada aqui, né? Mas avançando um pouquinho no tema, vamos entrar um pouquinho agora falando de família, né? Já que é o tema do nosso diálogo hoje, né? Quando a família tem uma expectativa sobre a nossa vida, como a gente pode lidar com essa situação? Quando a gente fala em expectativa, às vezes a gente acaba indo muito para o público jovem, né? Expectativa profissional, o que vai ser quando crescer. Mas a gente pode, acho que, ampliar um pouquinho, né? Vai ter filhos ou não? Vai abrir um negócio? Não vai? Vai se mudar? Não vai? Então, quando existe essa expectativa da família em relação à nossa vida, como a gente pode lidar? Aí, de acordo com os ensinamentos da Seicho no Ie, Dr. Regis. Primeira coisa, manter a calma, né? Porque eu acredito que vocês em casa, a gente tenha passado por esses questionamentos, né? Muitas vezes por um olhar julgador, né? Sem machucar, mas acaba machucando, não é verdade? E eu entendo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e isso acontece ainda, com certeza comigo, né? As expectativas. Quando eu me vejo sendo pressionado, no primeiro momento eu já ativo o gatilho de que tudo é expressão de amor. Então, se um pai ou uma mãe fala, olha, não está na hora de você casar, não está na hora de você ter filho, não está na hora de você trabalhar, não está na hora de você estudar, qualquer coisa nesse sentido, às vezes a gente encara isso como uma afronta. E na realidade, na pura realidade, é amor. Muitas vezes expressado de uma forma diferente. Muitas vezes expressado de acordo com a história dos nossos pais, de acordo com a história dos nossos avós. E muitas vezes a gente isso olha para o nosso lado. E quando a gente amplia e entende a história dos nossos avós, entende a história dos nossos pais, padrinhos, as pessoas que nos amam, né, com julgamento, com expectativas, a gente tem a possibilidade de ampliar a nossa visão
e em especial o amor que eles estão sentindo por nós, quando eles geram uma expectativa, uma pergunta, um questionamento. E tudo isso é amor. Eu fui percebendo isso. Às vezes dá uma raiva, assim, dá um nervoso naquele momento, mas é super importante manter a calma nesse momento, tentar ampliar a visão, aumentar a nossa forma de compreender esses questionamentos, né? O professor Massanou fala muito do Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, que se manifesta nas mais diversas formas, né? Em pais, chefes, colegas, né? Então, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, questionando, gerando expectativa na nossa vida. Então, o importante é a gente entender o amor que essas pessoas sentem por nós. E aí a gente aprender com isso, ampliar, evoluir, né? E não levar isso de uma forma, e não recuar, né? Receber esse amor, né? E aí é claro que se você é uma pessoa autêntica, você vai exercitando essa autenticidade nas orações, na leitura, nos seus planos, os seus sonhos, os seus ideais de vida, acaba sendo um mapa, talvez para evidenciar, explicar, tá certo? Para a comunidade, para a família, para as pessoas, olha, eu tenho um objetivo. Às vezes o objetivo, doutora Valdênia, doutora Maiara, eu não quero ter filho. Eu tenho livre-arbítrio para não querer ter filho. Tá certo? E explicar para a comunidade, explicar para as pessoas. Olha, eu não tenho interesse em ter filho por conta disso, disso, disso. E ao longo do tempo, também vamos aprender por essa escolha, se a pessoa toma essa decisão. Então, a primeira coisa é manter calma. Segundo, né, a gente compreender o amor das pessoas. E terceiro, ter o sonho. Porque se você não tem um sonho, um ideal, um plano, a gente realmente pode se perder ainda mais nos questionamentos, nos julgamentos, nas expectativas. Se eu tenho um sonho, o sonho é a grande bússola que o mestre Masaru Taniguchi fala sobre o livro dos jovens. Ele pode ser, ele é, né, e pode ser uma grande tábua de salvação nesses momentos de angústia. Muitas vezes os nossos pais, eles tinham um ideal para a vida deles também profissional. E aí não conseguiram se realizar, né, naquela profissão. E aí sonham que o filho se realize. Mas o mestre fala, né, que nós temos que seguir o nosso Deus interior, a voz do nosso Deus, que é a missão que você veio para cumprir. E quando nós estamos no caminho certo, os nossos pais, eles vão aprovar e vão apoiar. É que, na verdade, no início, eles ficam preocupados com que caminho o filho vai seguir, e aí, às vezes, entre aspas, né, cria uma certa interferência sobre essa responsabilidade e decisão nesse momento. Mas, como o preletor Regis falou, né, se você já tiver firme esse seu objetivo, esse seu sonho, esse seu ideal, e sabendo dessa verdade, que o nosso ideal, o nosso sonho é de Deus, e vai ser uma inspiração realmente divina, não um desejo do ego, né, para imitar alguém ou fazer por fazer, com certeza toda a família, os pais, todos vão apoiar. Com certeza. Tem uma história, eu estava almoçando com um grande amigo pretor, uma pessoa queridíssima, e ele estava contando a história do sobrinho dele. O sobrinho dele é uma pessoa que ama muito ele, eu entendi no contexto que considera ele como um mentor, uma pessoa, um conselheiro, e esse sobrinho, ele teve uma vida acadêmica brilhante, e a consequência disso hoje está trabalhando também numa empresa enorme, uma empresa, e ele está numa posição hoje de liderança, com um salário incrível, etc, etc. E aí ele, em lágrimas pro tio, ele falou assim: tio, eu sou uma pessoa muito triste. Eu não sou feliz. Eu não sou feliz, tio. E aí esse tio, com muito carinho, com muito amor, né, falou: não, tudo bem, meu filho, mas por que você não é feliz? Aí ele falou: tio, a minha vida toda, minha vida acadêmica, minha vida profissional, eu fiz o melhor para mostrar para o meu pai que eu sou melhor que ele. Então isso, gente, é uma sombra muito dolorida. E ele falou de uma forma como, sabe, desabafando para o tio. E o tio entendeu a história dele, acolheu, e esse pretor orientou ele o caminho, né, conforme os ensinamentos da Seiichi Onoe. E isso acontece com inúmeras pessoas, conforme, né,
a preletora Valdênia falou, sabe? Então, é muito importante. Imagina um menino brilhante, o salário, assim, ele falou, tio, o meu salário, ou a minha posição, pessoas do mundo todo, né, uma empresa brasileira, mas ela tem destaque já mundial. Então, pessoas do mundo todo quer estar na posição que eu estou, tio, mas eu não sou feliz. Sabe, para a pessoa afirmar, chegar a essa conclusão, né, que sabedoria também, né, que amor próprio, né? É um amor próprio, a pessoa teve amor próprio, percebeu essa armadilha que ele estava caindo e foi pedir ajuda. Né? Então achei muito humilde da parte desse rapaz. Naquele momento teve realmente o amor próprio. Falou, olha, eu preciso de uma ajuda, mas eu identifiquei onde está a minha dor. E aí são questões que muitas vezes a gente, né, coloca essa sujeira debaixo do tapete, a gente opta por isso e sofre por isso. Fica doente, passa por várias angústias, tristezas, decepções, e até fica em depressão, porque não tem a leveza, não toma a decisão de realmente reconhecer o que tem cometido como falha ao longo do tempo. E de novo, né, a oração no perdão, conforme, né, a senhora falou em relação à oração no perdão, as práticas, vai permitir que a gente possa perceber, né, a vida com V maiúsculo, né, a vida de Deus que foi nos proporcionado. Eu só vou falar, eu não lembro bem o nome do programa, se é bem esse o nome, mas é alguma coisa Confinados com a Sogra. Eu não sei se é esse o nome. Ilhados com a Sogra. Ilhados com a Sogra, é isso, é. E aí eu assistindo esse programa, eu achei muito interessante, né? Porque uma sogra foi para o programa, estava muito brava com a nora, porque a nora não queria engravidar e o sonho dela era ter um neto. Então, a briga das duas era porque ela queria que a nora engravidasse a qualquer custo, né? E então, essa desarmonia acabou que elas foram para o programa para tentar ganhar esse valor e, ao mesmo tempo, conquistar essa harmonia, porque lá você tem que estar bem, né? Não pode ficar brigando. E aí, a conclusão foi que depois elas se abraçaram e ela entendeu, a mãe, né? Que ela tinha que respeitar esse livre-arbítrio, esse direito da nora, que ela já tinha tido filho, né? Então, que caberia a nora tomar essa decisão, se é isso que a nora queria ou não. Então, é muito importante a gente entender que os nossos filhos não são nossos, né? São de Deus. E deixar os nossos filhos seguirem a missão de cada um. Tem filhos que já, desde criança, que já sonham em crescer, casar e ter filho, né? Eu sempre, desde criança, eu queria ter filho. Mas tem pessoas que não pensam isso. O meu filho mais velho, ele, não penso em ter filhos. Ok, pode ser que ele mude de ideia, mas está tudo bem, né? Temos que ter esse respeito pela individualidade dos nossos filhos, das nossas noras, né? E só para registrar, 4 filhos maravilhosos, viu? Com certeza. Maravilhosos, são amigos, queridíssimos, pessoas brilhantes e parabéns, viu? Com certeza, obrigada. Então, a gente estava, nesse bate-papo, né, a gente estava falando agora um pouquinho como dosar essa expectativa externa com a nossa voz interior, com o nosso Deus interior, nosso sonho. Mas e quando a expectativa vem da gente próprio, né? Como que a gente pode lidar? Como que a Seita Unoye orienta a gente? Né? Será que às vezes a gente é muito exigente? Ou o que a gente pode fazer nessas situações? Em 2007, não me falha a memória, o professor Masaru Taniguchi veio ao Brasil e naquele evento maravilhoso ele mostrou a fórmula da felicidade. Ele nos falou da fórmula da felicidade. E, na verdade, não foi em 2009, porque eu havia aprendido dessa fórmula em 2007 com os amigos do trabalho, que felicidade é igual a realidade menos expectativa. Tá? Então, vou repetir. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. E eu achei aquela fórmula fantástica, porque se você avaliar como que essa fórmula funciona, quer dizer, quanto maior a minha realidade e menor minha expectativa, eu sou feliz. Quanto menor a minha realidade e maior a minha expectativa, eu sou infeliz. Achei esse algoritmo incrível. Simples e incrível. E o professor Masanobu vinha em 2009, ele mostrou, eu lembro como se fosse agora, estava lá no salão, no Espaço Transamérica ali olhando, e aí ele falou, nossa, ele está falando sobre isso, sobre felicidade. E aí, Mayara, ele nos orienta, alguma coisa nesse sentido, tá? Ele falou assim, essa aqui é a fórmula da matéria.
É a fórmula. Aí eu vou falar as minhas palavras que eu recebi a orientação do professor. Eu entendi que aquela fórmula é uma fórmula que zomba do ser humano. Zomba da capacidade e faz a gente cair na armadilha da matéria. Onde as mídias sociais, onde toda a comunicação em massa nos orienta o que deve ser feito. E a gente cria essa máscara, tá certo? Da expectativa, e quando a gente não atinge essa expectativa, a gente cai na armadilha e fica triste. E fica infeliz. Só que o professor Massanombo deixou muito claro nesse evento que felicidade é igual a imagem verdadeira. Essa é a fórmula que nós aceitamos e aprendemos, para a gente não cair nessa armadilha das expectativas. E o que é imagem verdadeira? O professor Mestre Massaro Taniguchi fala que a imagem verdadeira é difícil de explicar, mas vou tentar aqui traduzir o que eu entendi. Imagem verdadeira são os atributos de Deus, que nós somos inteligentes, sábios, amorosos, alegres, harmoniosos. Todos os atributos de Deus nós temos. E é esse o ponto que nós podemos, por livre-arbítrio, adotar na nossa postura mental, para não cair nessa armadilha das expectativas, Mayara. Quando você falou sobre a questão da expectativa, essa armadilha da matéria, é até interessante refletir que às vezes a gente não quer também criar uma expectativa até para... Não vou sonhar, porque daí eu não vou ter expectativa, daí eu não vou realizar. Cai um pouco nessa armadilha também, né? Doutora Valdênia? A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso subconsciente, né? Por isso que a gente tem 5% de consciente e 95% de subconsciente. Quer dizer, às vezes... A gente está pensando uma coisa, mas lá no íntimo está agindo outra. Eu achei muito importante, fica a dica aqui, da página 215 à página 217, que fala sobre a autoanálise, que é diferente da autorreprovação. Então, a gente não precisa, a autoanálise é necessária. E quando, por meio dela, percebemos que a nossa mente está em posição ou direção errada, basta fazermos a correção necessária. Então, às vezes, a gente acha que a gente não precisa se sentir sempre o perfeito. Na essência, nós somos. Mas nós vivemos num mundo fenomênico de 5 sentidos, onde a gente aprende, onde a gente falha, independente se você é uma líder da Seite Onoe, um preletor, um divulgador, ou se você é um adepto, nós estamos aprendendo todos os dias. E é importante, às vezes, a gente silenciar, fazer uma autorreflexão, porque uma postura mental, uma atitude errônea, prejudica os nossos projetos, nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? E uma autoavaliação é positiva, não trazendo como autopunição, e sim, como eu posso melhorar nesse ponto, né, Preto? Com certeza. Essa autoanálise é fundamental, né? Uma coisa muito interessante é que o senso comum fala que a gente tem que estar toda hora conectado, atento, recebendo, fala... Não. Outro dia eu estava escutando um podcast bem bacana, e aquele rapaz ele falou o seguinte: olha, o silêncio é importante. Então, a forma como ele falou, uau, eu senti aquilo um alívio, falei, nossa, às vezes o senso comum exige que a gente esteja totalmente, sempre atento, conectado a todo momento. E aí, quando ele falou isso, o silêncio é importante, como você bem disse, nos está orientando aqui em relação a essa autoanálise, o mestre Massaro Taniguchi nos orienta essa autoanálise, na oração. Eu pensei já de imediato, é a oração. O silêncio da oração me permite fazer essa autoanálise, analisar as minhas decisões, as minhas posturas, a minha forma de pensar, de agir. Então, eu fico pensando, imagina a minha vida sem oração, eu não ia me aguentar. Eu estou sendo muito sincero e autêntico, porque é muita coisa nos direcionando para o que, é isso, assim, não, é oração, sou eu e Deus. O que é a meditação Shinsokan? É ligar o meu Deus interior com Deus Criador. Deus, né? E aí, quando me conecto com Deus, Deus não erra. E é ali onde encontro minhas respostas, no silêncio, na oração. Então, a gente tomar a decisão de fazer oração, é uma coisa incrível, é uma dádiva, é uma coisa assim inexplicável. Sim. Eu não consigo me imaginar hoje, de verdade, sem oração. Eu não teria condição nenhuma, de verdade, de ser muito mais difícil. Mas muito mais difícil. Eu tenho 2 filhas,
sabe? Lindas também. Lindíssimas. E com uma anteninha ligadaça, assim, Sim. sabe? E a gente, nesse momento, tem muita responsabilidade do que a gente fala, pensa, age em nosso lar, em nossa Exemplo, família. né? Então, é muito bacana entender que realmente ter uma família, ou as orações nos permitem aprimorar o nosso caráter, sabe? Diante da esposa. Eu estava lendo outro dia no livro, se não me falha, Memória, Nova Visão no Casamento, alguma coisa do mestre Marcelo Taniguchi, que ele fala o seguinte, que o casamento é importantíssimo para aprimorar o nosso caráter. Uau! Eu falei, nossa, que coisa mais maravilhosa isso! Maravilhoso! Porque a gente pensa, eu estou na minha casa, eu estou com minha esposa, eu falo o que eu quero, penso que às vezes pode pensar isso, eu tenho intimidade, então eu falo o que eu quero, penso o que eu quero e ajo como eu quero. Não é assim. Não deveria ser assim. A partir do momento que eu constituo uma família, né, o mestre fala claramente, é para aprimorar o nosso caráter. Uau, aquilo me norteou claramente, cada vez mais na minha posição, membro da minha família. Então eu achei que aquilo muito legal, me ajudou. A oração e essas leituras. Não deixar, e no livro fala, não lembro qual, mas que fala para a gente não deixar, não atrapalhar Deus, né? Eu achei uma coisa bem bacaninha, porque realmente a gente veio aqui para manifestar Deus. E a gente, às vezes, fica impedindo com coisas negativas, não deixando fluir, né? Não conectando. Eu queria te dar os parabéns. Eu também estou nessa, assim, para oração. Tudo para mim tem que ter oração na frente, mas eu demorei muito, viu, gente? Eu criei muita resistência, eu não gostava de fazer oração, meu espírito era bem indisciplinado e preguiçoso. Então... Idem. Semelhante se atrai. Idem. E aí, a gente, né, doutora Valdeir, a gente poder escolher, a gente abaixar a nossa guarda, a gente abaixar a nossa bola, vamos falar assim, Sim. né? Dar uma acalmada. Falei, que isso? O que é isso? Você não precisa ser quem você não é. Sim. Você não precisa sofrer tanto assim. Conversa com Deus. Dá uma baixada na sua bola, dá uma acalmada. Faça a meditação Shinsokan. Uau, isso é um alívio incrível. Inexplicável, né? Então, a gente avançando um pouquinho, né, nas perguntas, a gente falou sobre a nossa família, sobre o sentir-se excluído. Quando, na verdade, acontece mais ou menos o inverso, quando você se sente excluído, diferente dentro da sua família, porque você pensa que o que eles estão expressando é reprovável. Não gosto, talvez como meus pais, os meus irmãos, a atitude ou as ações. Como lidar com essa situação? Assim? Talvez eu estou certo, meus pais estão errados, por exemplo. Você meus não pais aprova bebem. muito a forma da sua família viver, Isso. o modo de viver da família. Isso. É bem complicado isso, né? Eu já vivi isso. Mas assim, não por motivos de bebida, né, do tipo, mas assim, uma ignorância espiritual. É difícil quando você não tem aquilo que o preletor Regis está falando aqui, né? Na família, esse respeito, o casal, vendo que é tudo um crescimento espiritual para ambos, para evolução, e que isso vai servir de exemplo para os filhos, sabe? Então, eu sofri bastante de ver, querendo melhora da forma do tratamento entre os meus pais, a forma de falar, e a Seichonoye me ensinou a amar os meus pais do jeito que eles são, né? E que eles, infelizmente, não tiveram a oportunidade que hoje eu tenho, de ter um ensinamento grandioso, né? Como esse da Seichonoye, que liberta, que transforma, que não só a nossa vida, mas a nossa família e de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, seja você, né, fazer a diferença na sua família. Não julgue os seus pais, né? Quem ama compreende, né? Então, o preletor Carlos Alberto, né, foi nosso presidente dos jovens. Em uma das palestras ele falou assim: quem já viu Deus no seminário? Aliás, fica aqui a dica também, você participar dos seminários das academias de treinamento espiritual da Seichonoye, lá no nosso site sni.org.br, você vai identificar vários seminários que acontecem em treinamento espiritual.
E nesse seminário, o Dr. Valdênia, ele falou assim, quem já viu Deus? Né? Todo mundo ficou assustado, uau, como assim, quem já viu Deus? Né? E aí ele falou assim, se você nunca viu Deus, veja Deus por intermédio de seus pais. Abrace Deus, beije Deus, agradeça a Deus, fale para Deus, porque os nossos pais são a expressão de Deus. E é isso, a história deles, às vezes, para o Dr. Valdênia, não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Né? Teve um seminário de oferenda de trabalho. E um dos líderes não estava fazendo a atividade da oferenda de trabalho. Né? Que a gente estava carpinando. Né? Então, para quem já conhece os eventos, e para quem não conhece, fica aí a dica também, seminário de oferenda de trabalho da Seite Onoe, dos jovens, né? Promovido pela Seite Onoe como um todo. E esse rapaz, líder, presidente regional dos jovens, não estava fazendo atividade. E aí me chamou a atenção, eu estava como orientador do evento. Aí sutilmente eu fui ao lado dele, falei, olha, tudo bem com você? Ele falou, não está nada bem. Mas por que não está bem? Eu não quero fazer atividade. Tudo bem. Né? Ninguém é obrigado a nada nesses locais, a gente respeita, entendi, deixei ele um pouquinho, né, refletir sobre as questões dele, não obriguei ele a fazer nada, muito pelo contrário, né, não tenho essa autoridade, mas eu estava aqui só olhando, né, e tentando ajudar ele de alguma forma. Depois de um minuto, quando eu percebi que acho que estava mais calmo, o que foi que aconteceu? Não, o Regis, eu odeio meu pai. Porque na atividade eu fiz trabalho, a gente fala, né? A gente recita, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai. E eu não odeio meu pai. O que aconteceu? Não, cara, o meu pai me deu um tapa na minha cara, na frente de todo mundo na regional. Poxa, é realmente grave, né? Poxa, a gente não incentiva a bater em nenhum momento, imagina, uma agressão. E aí eu pedi orientação para Deus, falei, agora o que eu falo? Porque você tomar um tapa na frente do pai, na frente de todo mundo, super desagradável. Eu falei, não, eu entendo, poxa, realmente não foi bom, né? Não é legal isso. E aí acolhi, entendi, falei, pô, eu me senti a dor dele, sabe? A humilhação, a dor física, uma série de coisas, né? E aí me deu vontade de falar isso um pouco do que a gente está falando, sabe? Falei, eu sei que a gente não concorda com isso também, eu acho que não foi legal, mas vamos pensar aqui, né? Como que foi a história do seu pai? E eu conheço o pai dele. Agora vamos pensar, como que o seu pai foi criado pelo seu avô? Porque eu também conheço o seu avô. De descendência japonesa. Educação não é rígida, é extremamente rígida. Então, eu falo, não quero justificar o que seu pai fez com você, mas vamos tentar criar um processo de empatia. Vamos fazer um processo de musubi. Vamos entender como que seu pai foi criado. Eu te pergunto, será que o seu avô, porque eu conheço também seu avô, uma pessoa maravilhosa, preletor da Seite Onoe, o pai e o filho. Aliás, hoje esse menino é preletor da Seite Onoe. Então, o avô, o pai e esse líder preletor da Seite Onoe. Então, o seu avô, né, eu conheço ele. Mas eu quero te perguntar, como que seu pai foi criado e educado pelo seu avô? Qual que é a história? Será que foi assim, tranquilo? Apesar de ser Seite Onoe, às vezes são circunstâncias, né? Pessoa, tempo, local. Eu tenho certeza que não foi da forma como a gente imagina que é o ideal. E nós imaginamos que é o ideal. E imagina como o seu avô foi criado também, pelo seu bisavô. Então não é para justificar, mas é para a gente ter o entendimento, porque às vezes esse tapa é a forma de expressar o amor. Não é o ideal. Não estou incentivando para bater, gente. Muito pelo contrário. Mas vamos trazer aqui, vamos acolher o seu pai. Ele tentou expressar o amor dele dessa forma. Não é a melhor, deixo bem claro, mas é a forma como de repente ele aprendeu do seu avô. Que ele conhece. Né? Que ele conhece assim por diante. Então, eu não quero justificar, mas eu quero só a gente possa refletir e entender isso. Então é muito importante a gente ter essa empatia.
entender esse histórico, né? E não julgar tanto assim, e não sofrer também por conta disso. Só tem um item que eu gostaria de falar, pelo nosso estudo do tema que foi falado, sobre quando você mora na mesma casa, você, na sua família, e você parece, mesmo desde criança, que você não faz parte, sabe? Eu achava importante isso, eu passei por isso, parecia que eu era um espírito que não combinava. Tipo, coisa de comida, parecia que eu não gostava daquelas comidas, eu não gostava daquele ambiente. E, às vezes, criança, de 4, 5 anos, eu expressava isso. E eu não era entendida, claro, né? Mas, se alguém, né, passa por isso, o filho, tem um filho que se manifesta de uma maneira diferente do padrão, na verdade, a gente já teve outras encarnações. Então, às vezes, a gente gosta de algumas coisas, gostos peculiares, que a família nem gosta, nem foi acostumada a comer determinadas comidas, não é? Determinados costumes, e a criança já traz aquilo. Porque, na verdade, ela já está trazendo isso enraizado de outras encarnações. E eu sofri essa rejeição, né, na infância, porque como se eu fosse uma criança metida. Essa criança é chata, essa criança é metida, essa criança não gosta disso, não gosta daquilo, sabe assim? E, na verdade, não era uma coisa assim, eu me satisfazia com o simples, mas, às vezes, algumas coisas do ambiente ou do que ia me servir, aquilo eu não conseguia comer, me desagradava. E eu não podia falar o não, entende? Então, assim, acho importante a gente fazer essa reflexão em casa, sabe? Sobre a família, entender a individualidade de cada pessoa, porque cada um traz coisas de outras encarnações. E aquilo, muitas vezes, não é só... Às vezes, também a mãe ou o pai se culpa de uma educação, se o filho está fazendo algo que está desagradando, não foi a sua educação que foi errada. É porque há algumas coisas que aquela criança, aquele jovem trouxe e precisa passar por certas experiências nesse momento, né? E essa experiência vem dessa maneira. Então, precisa, assim, tirar esse sentimento dos pais de que eles que são culpados, são responsáveis. Não, porque cada um de nós, né, esse livro é maravilhoso, né? O livro dos jovens. E nesse capítulo está falando sobre isso, né? Do nosso valor verdadeiro, a nossa autenticidade, ser filho de Deus. Então, a gente é quem a gente é e cabe a todos nos respeitarmos como nós somos, né? Com certeza. Então, a gente já está chegando na reta final do nosso Diálogos, né? Acho que para fechar, uma última pergunta, se existe alguma relação entre a harmonia familiar e a prosperidade. Já que a gente falou bastante sobre a questão dos pais, da harmonia, tem alguma conexão entre a nossa prosperidade e a harmonia familiar? Preletor Regis? Com certeza, com certeza. Toda diferença, né, Preletor? Tem pessoas que não param no trabalho, vive pulando de galho em galho, com a certeza de que as empresas, os superiores, os colegas não são ideais para a vida dele ou para a vida dela. Vive reclamando, vive julgando, vive afrontando. E a gente aprende na Seiichi Onoe que muitas das vezes as figuras dos superiores representam a figura dos nossos pais. Então, muitas vezes, quando você, né, ou eu, ou nós, a gente acaba não tendo uma boa relação ou uma harmonia, como você bem disse, com os nossos pais, quando você tem uma chefe, mulher superiora, e que ela te chama a atenção, de imediato, conforme a doutora Valdênia falou, o subconsciente ele se manifesta. Né? Você já vê na figura da sua chefe mulher a sua Mãe. Sagrada Mãe. De novo ela, pegando no meu pé, nananana, e aí você nunca vai ter paz. Infelizmente. O nunca é nunca mesmo. E aí você já leva isso pro pessoal, e aí você acaba tendo problemas no seu trabalho. Né? Então, ela falando de superiores, chefe, pode ser um cliente também. Né? Então, são vários bodhisattvas que refletem sons do mundo, que se manifestam na nossa vida, que faz a gente ter o aprendizado sobre a harmonia e
consequentemente, pela lei da causa e efeito, a prosperidade. Em todos os sentidos. Financeira, né? Social, familiar. Então, assim, é super importante a gente ter atenção nessa questão da harmonia, porque você vai perceber na figura dos superiores o papai e a mamãe. Então é importantíssimo essa harmonia e oração de perdão, como a abertura Valdênia falou em relação a essa relação com os pais. Então tem influência sim, né, essa questão da harmonia, da escolha que você tem em perdoar com a prosperidade. Professora Valdênia, gostaria de acrescentar? É importante a gente entender bem sobre o perdão, porque às vezes a gente, uma vez acho que foi o pretor Enio que estava falando algo parecido, que você perdoar é você realmente soltar e esquecer. E muitas vezes você acha que perdoou, mas você fica amarrando aquela pessoa inconscientemente como uma vingança, achando que você amarrando com aquele sentimento negativo, você está se vingando e a pessoa não está progredindo, não está deixando de prosperar. Mas, na verdade, quem está deixando de progredir e prosperar somos nós, né? Então, assim, além da família, porque muitas vezes o pai, até tem um relato aqui do livro A Prosperidade em Suas Mãos, um relato muito bacana, que é da página 42 em diante, que fala sobre um filho que o pai confiou muito nele, eu vou falar mais ou menos, né? O pai confiou muito nele e ele, eu não lembro se ele era o mais velho, se era o do meio, e aí o pai tinha uma importância alta e confiou para ele guardar aquele dinheiro, para o dia que o pai morresse, ele utilizar para dividir com a família. Então, a única pessoa que sabia desse segredo era esse filho. E passou um tempo, foi um amigo do pai dormir em casa, ficou uma semana, acho que mais ou menos hospedado na casa, e passou um tempo, o filho já tinha esquecido daquele dinheiro que estava guardado, o pai foi verificar se o dinheiro estava lá, e aí o que aconteceu? O dinheiro havia sumido. E o pai deu uma surra no filho, ele bateu muito, ele machucou muito esse filho. E o filho ficou totalmente arrasado, ao ponto de fugir de casa, e porque o pai dele estava cometendo uma injustiça com ele muito grande, né? E aí ele foi embora de casa e tudo mais. Depois se tornou advogado, mas ele não prosperava na vida, apesar de ser bem-sucedido, muito cheio de altos e baixos. E aí ele foi para um seminário e assistiu a palestra do pretor Iwasaka e também fez a prática de purificação da mente. E aí o sonho dele ele foi pessoalmente até a sede central agradecer ao pretor Iwasaka depois que ele reconciliou com o pai, que ele entendeu que realmente o pai dele não tinha o conhecimento espiritual que ele tinha adquirido, né, que ele tinha que perdoar verdadeiramente. A vida dele mudou, ele começou a prosperar muito. Então, sim, estamos, né, a nossa prosperidade está ligada aos nossos pais. Antes eu tinha muita mágoa também dos meus pais, e depois que eu adentrei na Seiichi Onoye, gente, não é fácil, viu? Leva anos. Às vezes, dependendo da pessoa, pode demorar um dia, um mês para perdoar. Mas eu demorei muitos anos para perdoar. Mas assim que eu consegui entender pelo lado espiritual, que o verdadeiro perdão é você entender que você escolheu aqueles pais, aquela família, para você evoluir, para se tornar quem você é. E aí, no momento que eu entendi que eles foram professores que eu escolhi, né, que as matérias que eles estavam me fornecendo não foram eu que pedi, a minha vida começou a prosperar, assim, que a verdadeira prosperidade é você ter tudo aquilo que você necessita na hora certa, no momento certo. E hoje eu me sinto muito rica, muito próspera, por ter bons amigos, por estar sempre com as pessoas certas na hora certa, e tudo aquilo que eu necessito vem a mim de forma natural. Maravilha, muito obrigada, preletora. A gente está chegando na nossa reta final do Diálogos. Para a gente finalizar, pedir para que vocês compartilhem uma sugestão de livro e uma breve mensagem final para o público que está assistindo, para a gente concluir com bastante êxito nosso Diálogos. Preletora Valdênia, uma sugestão de livro para o pessoal que está assistindo, qual que você recomenda? Eu recomendo esse livro que a gente acabou de estudar aqui, né? O livro dos jovens.
O livro também do Preto Assac é maravilhoso, A Prosperidade Está em Suas Mãos, quem está em busca da prosperidade. Tem 10 itens aí para prosperar. E A Verdade da Vida, volume 7, que é um livro assim de cabeceira do cotidiano, que eu acho muito importante, sabe? Hábitos, mudanças de hábitos, tudo tem nesse livro, então eu recomendo sim. E já dou a mensagem? Pode falar. Então, em tudo que a gente estudou hoje aqui, né, que a gente está nesse aprendizado aqui conjunto, né, essa dupla maravilhosa, esses preletores incríveis, que a gente possa não deixar a vida passar, sabe? Faça a coisa acontecer. Cumpra aquilo que veio para você cumprir. A missão, nós somos únicos aqui. Vamos ser realmente autênticos, vamos realizar aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Essa missão que só eu vou poder fazer, que só você vai poder fazer. Então, não deixa a oportunidade escapar. Agradeça o que você tem em mãos hoje e vá em busca daquilo que é a sua verdadeira missão nessa vida. Muito obrigado e sucesso para vocês. Maravilha. Preletor Regis. Eu recomendo, de longe, o livro dos jovens. Tenho, com certeza, o livro dos jovens. Recomendo A Verdade da Vida, volume 7 também. Vou com a preletora Valdênia. E os livros todos podem ter sucesso. São livros que eu entendo que para que você, se você que não conhece Seiichi Noe, são os livros ideais para você começar a ler e você se maravilhar com os ensinamentos. Como mensagem final, o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, no livro O Amor Tudo Cura, ele fala sobre a nossa capacidade de se emocionar. Que muita gente se perde essa capacidade de se emocionar, esquecendo de agradecer. Então, se você está numa bad, se você está mal, se você está num momento difícil da sua vida, é muito importante te reconhecer o que a gente não consegue ver. Então, o respirar, né? O acordar, o se alimentar. Número 1, número 2, papai, mamãe, família, amigos. Porque a gente fica cego muitas vezes nesse momento de angústia. Eu também passei por isso. É provável que todos nós tenham passado por isso. E a gente perde a capacidade de se emocionar com coisas muito simples. E é a gratidão que é o início desse processo. Agradecer o corpo, agradecer a mente, agradecer as pessoas, agradecer tudo que você tem. Resma, eu tenho uma dívida assim, incalculável. Agradece. Divida. Divida a dívida. Eu estou doente e uma doença incurável. Agradeça esse momento. Morrer, um dia todo mundo vai morrer. Todo mundo vai passar por um mundo espiritual. Né? Alguns aprenderam, né, conforme está na Sutra Sagrada, essa música de uma forma antecipada. Mas na verdade você não vai morrer nunca. Nunca você vai morrer. Nós somos eternos. E a gente não se engane com isso. Então, a gente agradecer a todo momento, ter a capacidade de se emocionar. É isso. Maravilha. Muito obrigada, preletor Regis, preletora Valdênia, pelas contribuições tão maravilhosas para o nosso Diálogos, né? Queridos amigos que estão assistindo a gente, obrigada pela sua participação no programa Diálogos. Toda sexta-feira às 20 horas com conteúdo novo. Agradeço a participação de vocês. Aproveito para deixar um convite para que vocês possam se inscrever no canal da Seiichi Noe. Já aperta o botão aí, clica, se inscreva para ficar a par de todo o conteúdo sensacional que a gente posta aqui no canal do YouTube, certo? Então aqui eu agradeço, finalizamos, a gente se encontra no próximo Diálogos. Muito obrigada. A gente cresce ouvindo que a vida é o que acontece com a gente, que o nosso destino é traçado por mãos externas. E aí a gente se perde em planos que não são nossos e em medos que não nos pertencem. Mas e se a chave para mudar esse cenário estivesse aqui dentro? Há 78 anos acontecia o primeiro seminário da Seiichi Noe. Em maio de 1978, jovens se reuniam na recém-inaugurada Academia de Treinamento Espiritual da Seiichi Noe em Tobita-Kyū, no Japão. Um ponto de luz surgia no mundo.
Em sua primeira palestra neste seminário, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie, compartilhou uma mensagem que transformou e continua transformando gerações. Jovens, vivam com alegria. Jovens, acalentem grandes sonhos. Jovens, tenham fé. Inspirado neste ideal, a Associação dos Jovens da Seicho no Ie do Brasil te convida para transformar o seu destino no Seminário para Jovens Alegria, Sonho e Fé. A alegria não é o prêmio do fim da linha, é o combustível do agora. É o despertar da gratidão que transforma o comum em extraordinário. Com os olhos brilhando de novo, você volta a sonhar. Mas não é um sonho de quem dorme, é um projeto de quem desperta, pois você está aqui para criar algo que só você pode fazer. A convicção absoluta que você é filho de Deus. Mas entre o sonho e a realização existe uma ponte, a fé. Se você busca uma vida com propósito e entender as leis que regem o seu destino, este seminário é o caminho. O seu lugar está reservado. Seminário Alegria, Sonho e Fé, dias 26 e 27 de setembro, Academia de Ibiúna, São Paulo. Orientadores: Fernando Antônio Mendes Marques, Andréia de Ávila Miranda Oliveira e Maiara Terumi Colombo Yokoyama de Oliveira. Você está convidado para a transformação.